Eles têm sido chamados de órfãos da Covid-19. Segundo o IPEA, 45 mil crianças e adolescentes perderam pai e mãe na pandemia. Encontram-se em situação de extrema vulnerabilidade, quando não emocional, também econômica. E essa terrível herança deixada pela crise sanitária está demandando respostas emergenciais. Em abril, por exemplo, a Comissão Externa para o Enfrentamento da Pandemia da Câmara dos Deputados realizou uma audiência pública sobre o tema. Na ocasião, representantes do governo federal, do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, e da sociedade civil discutiram a necessidade de um programa nacional para atender crianças e adolescentes que perderam pais ou responsáveis por causa do coronavírus. É uma situação atípica que vai impactar o Brasil nos próximos 20, 30 anos. Qual o impacto que isso vai gerar em nível de pobreza, na educação do país, no nosso desenvolvimento socioeconômico? E precisa de um programa agora. Também se discute no Senado 2 projetos de lei que visam beneficiar os órfãos da pandemia. Um deles prevê uma pensão mensal no valor de R$ 1.100 para aqueles que procedem das famílias mais pobres. Algo semelhante à medida aprovada pelo governo peruano, que em março anunciou o pagamento de um valor mensal de pouco mais de R$ 300 para cerca de 11 mil menores que perderam os pais por causa da Covid-19. Está tramitando aqui no Senado um projeto que tenta ajudar essas crianças e adolescentes órfãos, estabelecendo uma pensão para eles. Já o segundo projeto propõe que as aposentadorias e pensões sejam integralmente repassadas aos filhos ou tutores no caso de morte de pai e mãe por Covid-19, conforme divulgou aí a Rádio Senado. Além da perda de pai e mãe, eles podem ficar numa situação econômica muito difícil caso os genitores sejam aposentados. É que no caso de morte de um deles, o outro daria sequência na criação do filho com a aposentadoria e a pensão. Mas se os dois morrerem, a renda viria apenas de uma pensão. Otto defende que as 2 aposentadorias sejam integralmente repassadas para os filhos. Outro tema que tem sido bastante debatido com o aumento do número de crianças e adolescentes que ficaram desamparados no contexto da pandemia é o da adoção. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. O conteúdo que preparamos, tendo em vista o Dia Nacional da Adoção, comemorado em 25 de maio, inclui uma entrevista com um especialista no assunto e relatos de famílias que têm filhos adotivos ou que estão na fila de espera por um. Então, nós te convidamos a acompanhar este episódio do podcast da Revista Adventista. Eu sou o Márcio Tonetti. E eu, Wendel Lima. Como era de se esperar, a crise sanitária também se refletiu no número de adoções. Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que a quantidade de processos concluídos caiu bastante em 2020, na comparação com o ano anterior. Durante a pandemia, os processos de adoção passaram por adaptações para que continuassem a ser realizados. Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram uma queda que passa dos 26% em 2020 em relação ao ano anterior. E isso aconteceu, Wendel, apesar de alguns fóruns terem se utilizado de recursos como aplicativos para celular e videoconferências para continuar atendendo a demanda. Mas também teve que ver com outros fatores, como a própria morte de pretendentes ou ainda o adiamento do sonho de adotar um filho ou filha, seja por causa do desemprego ou devido à existência de pessoas do grupo de risco na família, o que exigia, como nós sabemos, maior isolamento. Mas, Tonetti, qual é o panorama da adoção hoje no Brasil? E como funciona esse processo? Quem nos fala um pouco sobre isso é o Dr. Sávio Bittencourt, professor da Fundação Getúlio Vargas e da Escola Superior de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Além disso, ele é coordenador do Observatório Nacional da Adoção, uma iniciativa do Ministério Público Fluminense. O Observatório nasceu da necessidade de termos um repositório
dos trabalhos científicos, das pesquisas que são feitas no Brasil, notícias das pesquisas que são feitas no exterior acerca da adoção, da institucionalização, seja no campo jurídico, no campo da psicologia, no campo da assistência social, no campo da antropologia, da sociologia, enfim, é um esforço interdisciplinar de termos um espaço onde as pessoas que estudam e produzem algo sobre a adoção e sobre a solução para a institucionalização de crianças no Brasil tenham um local para depositar as suas teses, os seus trabalhos, fazer as suas comunicações. Então nós estamos estruturando o Observatório Nacional da Adoção para ser esse ambiente de interação entre as pessoas que estudam esse tema. O Dr. Sávio, que também é procurador de justiça, explica que a legislação brasileira não impõe grandes restrições à adoção. Cada uma dessas pessoas precisa ser avaliada e aí, se tiver as condições para criar uma criança, será habilitada. Então, portanto, legalmente, você tem um amplo acesso à adoção. De acordo com os dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, o SNA, que está vinculado ao Conselho Nacional de Justiça, em maio de 2020, o país tinha 32.791 crianças e adolescentes acolhidos por instituições, mas apenas 5.026, ou seja, 15% deles, estavam disponíveis para serem acolhidos por uma nova família. O que explica essa disparidade? Segundo o Dr. Sávio, o problema é que, muitas vezes, nós temos uma institucionalização muito grande de crianças. Crianças que são colocadas nas instituições e ficam lá por um período muito grande, provocando danos emocionais à saúde mental dessas crianças, que, obviamente, sem uma família, não tem todas as condições de criação para serem adultos equilibrados, saudáveis, bem resolvidos. Então, portanto, hoje o grande problema é o alto número de institucionalizados no Brasil, a lentidão do processo de desvinculação dessas crianças de suas famílias de origem, ou a verificação que essas crianças podem voltar para suas famílias de origem de forma segura. Vamos buscar entender melhor, então, como funciona esse processo no Brasil. O Dr. Bittencourt explica que o sistema de adoção no país leva em conta 2 procedimentos básicos. O primeiro é a habilitação dos interessados, é uma habilitação judicial, onde as pessoas devem comprovar que têm condições de adotar uma criança. Não é exigido nada extraordinário, mas condições básicas de moradia, de vida, para que ela comprove que tem condição de arcar com o sustento da criança, e também as condições emocionais, que são importantíssimas, e é feita uma avaliação pela equipe técnica da vara, né, da onde a pessoa reside. Igualmente, por outro lado, assim que essa pessoa está habilitada, essa pessoa pode ser imediatamente cadastrada no Sistema Nacional de Adoção, e dependendo do perfil de criança que ela aceite, ela terá que esperar mais tempo ou menos tempo para obter essa criança, para conseguir encontrar essa criança, dependendo das pessoas que também querem o mesmo perfil que ela e já se encontram lá esperando. Então, o segundo procedimento é o encontro dessa criança, que o Sistema Nacional deve fazer isso automaticamente, o oferecimento dessa criança para essa pessoa pela vara, para que ela possa adotá-la. E Tonete, outra dúvida comum é quanto tempo leva para alguém adotar uma criança no Brasil. De acordo com o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, a média brasileira entre o início do processo e a data de sentença de adoção é de 10 meses e meio. Mas segundo o Dr. Sávio, isso é muito relativo, pois depende de vários fatores, conforme a gente vai ouvir dele mesmo aí no próximo trecho da entrevista. Isso depende muito do perfil da criança, porque quem quiser um bebezinho vai esperar mais tempo, porque não há bebês cadastrados nos abrigos para adoção. Os bebês ainda têm vínculos jurídicos com as suas famílias de origem. Então, dependendo do perfil da criança, se a pessoa aceita grupo de irmãos ou crianças mais velhas, esse tempo vai se encurtar significativamente. Então, portanto,
o processo de adoção em si ele não é burocrático. Burocrático, né, demorado, é o processo que antecede a adoção, que é a colocação dessa criança em situação de adotabilidade. Em outras palavras, tornar essa criança juridicamente adotável. E para isso é necessário desvincular essa criança de sua família de origem através de uma ação chamada destituição do poder familiar. É esse processo de destituição do poder familiar que frequentemente demora a ser proposto. Depois demora um pouco a ser concluído. Por quê? Porque se tenta fazer a reintegração familiar dessa criança à sua família de origem, o que é correto. Se uma família amorosa está afastada de sua criança por um problema circunstancial, esse problema precisa ser resolvido pelo Estado, pelo poder público, e essa família deve ter sua criança reintegrada. Apenas citando alguns exemplos, Wendel, é importante a gente lembrar que muitas crianças se encontram em abrigos porque os pais estão presos, internados em clínicas de reabilitação de dependentes químicos, ou mesmo porque os responsáveis não têm emprego nem moradia, vivendo, portanto, na extrema pobreza. Porém, o diretor do Observatório Nacional da Adoção explica que, no caso das crianças que hoje estão institucionalizadas, muitas delas não têm condição de voltar para suas famílias de origem, porque essas famílias estão tão desestruturadas que a sua cura, seu aperfeiçoamento demoraria o período da infância inteira da criança. Então é necessário acelerar o processo que faz o diagnóstico a respeito da possibilidade dessa família reaver a sua criança ou não, para que também não seja feita nenhuma tentativa de reintegração familiar desastrada, para a criança ser vítima de violência, de negligência, vítima de maus tratos e tantos outros casos que nós conhecemos no dia a dia do fórum que efetivamente acontecem. E como será que os pais ou pretendentes que estão na fila de espera enxergam o processo de adoção no Brasil? A própria morosidade do sistema e a ausência de crianças disponíveis motivam muitas vezes a adoção brasileira, que é quando a mãe biológica entrega a criança para alguém que a registra como filho ou filha. Normalmente essas pessoas não estão no cadastro, não são os próximos da fila e atrasam o processo de quem está legalmente cadastrado, e isso pode configurar até mesmo crime. Quem falou aí foi o Flaverley Silva, que é educador e trabalha como editor de livros didáticos em Tatuí, no interior de São Paulo. Ele e a esposa, Rose, ainda não têm filhos e aguardam na fila há cerca de 6 anos para adotar um. Eu e minha esposa decidimos pela adoção em 2015. Nós passamos um ano inteiro no processo de avaliação. Nós preparamos toda a documentação, apresentamos os laudos médicos, nós fomos entrevistados e visitados pelas assistentes sociais, participamos de reuniões em grupos de adoção e também frequentamos um curso no fórum. Todos os itens eram obrigatórios, são obrigatórios para aqueles que desejam adotar. Em janeiro de 2016, nós fomos declarados aptos. Então, já são 5 anos completos no Cadastro Nacional e mais um ano de avaliação. Então, são 6 anos de espera. Apesar disso, eles não querem pular etapas, mas seguir o caminho estabelecido pela Justiça brasileira. O processo é lento, ele é moroso, mas também é preciso reconhecer que ele é cuidadoso e criterioso. Muitos absurdos acontecem por aí quando se refere à adoção. Então, uma análise detalhada pode reduzir os problemas, ou a quantidade de problemas que acontecem, tanto com adotados quanto com adotantes. O aumento do número de crianças em situação de vulnerabilidade tem desafiado as autoridades a buscar meios de acelerar o processo de adoção no país. E o Dr. Sávio Bittencourt lembra, inclusive, que há um projeto de lei em análise no Senado Federal que trata do encurtamento desse prazo e da facilitação do processo de adoção de crianças e adolescentes em contextos de pandemia e calamidade pública. É um projeto que está sendo debatido,
ainda não há o encaminhamento para votação, mas está sendo debatido. Nós participamos de algumas audiências públicas. Ele encurta para 30 dias mais 30 as tentativas de localização das famílias, inclusive da família ampliada, da família extensa, que pode ser uma solução para a criança. Só que a família extensa, que pode ser solução para a criança, ela é qualquer parente de qualquer grau que tenha afinidade e afetividade com a criança. Ou seja, tem que ter uma relação pré-constituída com a criança. Esse é aquele padrinho, aquele tio, aquele amigo da família, qualquer pessoa que tenha com ela uma relação já de afeto estabelecida e queira assumir a guarda dela ou queira adotá-la preferencialmente, porque gera mais direitos para a criança. Mas, infelizmente, a prática tem demonstrado que as pessoas começam a procurar parentes que não têm nenhum vínculo com a criança, nenhum vínculo afetivo a não ser o consanguíneo, para perguntar se quer ficar com a criança. E muitas vezes tem se tentado manter a criança com parentes que não tinham com ela nenhuma relação, o que está fora do que a lei determina, é completamente fora do que a lei determina, e é uma prática biologista que deve ser evitada. Ainda sobre os desafios que a pandemia trouxe para os processos de adoção, o Procurador de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro diz que são necessárias medidas emergenciais voltadas para as chamadas crianças institucionalizadas, ou seja, aquelas que estão em abrigos. É preocupante também a situação de crianças em instituições que pararam de ter visitas, que pararam de ter grupos de apoio à adoção visitando. Quer dizer, eu acho que a pandemia, por os institucionalizados, foi uma verdadeira tragédia. E acho que tem que ter alguma medida para que sejam retomadas o mais rápido possível os processos de aproximação. Muitos lugares estão fazendo isso digitalmente e tem dado certo, né? Quer dizer, é uma alternativa, mas há estados em que a digitalização dos processos é um processo ainda incompleto e ainda problemático, porque na hora que as pessoas começam a virtualizar é que surgem os problemas do desconhecimento das partes, dos advogados, dos membros do Ministério Público, do Judiciário, e problemas técnicos dos programas mesmo, né? Então, é algo que está sendo transformado agora, a gente tem esperança. Em alguns lugares tem dado muito certo. De acordo com o diagnóstico sobre o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, publicado pelo Conselho Nacional de Justiça em maio de 2020, havia no cadastro do SNA um total de 34.443 pessoas dispostas a adotar e 2.008 pretendentes em processo de adoção. O documento informa, Wendel, que a expectativa de quase 94% das pessoas dispostas a adotar não corresponde ao perfil das crianças e adolescentes disponíveis para a adoção. Por outro lado, Tonete, há pouco mais de 5.000 crianças e adolescentes em condição legal de serem adotados. O que chama atenção é que o número de adotantes é quase 7 vezes maior do que o de crianças e adolescentes disponíveis. Mesmo assim, muitos deles ainda estão sem lar. Para o Dr. Bittencourt, que já falou na primeira parte do episódio, a razão principal disso é que as que estão disponíveis para adoção têm um perfil diferente do que os adotantes brasileiros querem. Ainda de acordo com esse diagnóstico que foi feito pelo SNA, apenas 0,3% dos pretendentes desejavam adotar adolescentes, embora esse grupo representasse 77% do total de menores disponíveis para a adoção. E a série histórica do SNA, que leva em conta dados de 2015 a abril de 2020, mostra que o número de adotados tende a diminuir à medida que a idade aumenta. Para se ter uma ideia, 51% do total de adoções nesse período foram de crianças com até 3 anos de idade. Em contrapartida, apenas 6% das adoções foram de adolescentes acima dos 12 anos. Evidentemente, Wendel, nós não deveríamos criticar quem não está disposto a optar pela chamada adoção tardia. Afinal, essa é uma decisão muito particular, né? O Flaverley, por exemplo, conta que ele e a Rose não têm preferência por menino ou menina, mas que estabeleceram alguns critérios em relação à idade da criança. Nós marcamos a idade até 2 anos e meio.
sabendo que é uma idade extremamente concorrida e que demora mais. Mas o desejo do nosso coração é de participar da vida da criança o maior tempo possível. Então a gente gostaria de ser boas influências desde cedo na vida dela. E já no caso da Mércia Aciete Menezes e do esposo dela, Wagner, que moram em Maringá, no Paraná, a opção foi pela adoção tardia. Eu e meu esposo, nós sempre falamos que um filho seria adotivo desde o momento que nós nos casamos. Somos casados há 25 anos. Para nossa surpresa, não tivemos filhos biológicos por algumas complicações de saúde, mas a nossa decisão sempre foi de termos o filho adotivo e que não fosse bebê. A gente sempre pensou na adoção tardia e a gente sempre estava muito alinhado nessa decisão. Primeiro, eles adotaram o Davi, que estava prestes a completar 6 anos, e hoje já está com 10. Depois veio o Fabrício, que era bem mais velho, conforme a Mércia conta a seguir. A gente sempre ajudou um abrigo a 200 quilômetros da nossa cidade e tinham 11 crianças lá e a gente amava todas aquelas crianças. E tinha um garoto que a gente conheceu, ele tinha 11 anos, 10 para 11 anos, e ele sempre frequentou a nossa casa nas férias, assistente social trazia, passava Natal, Ano Novo, enfim. 2019, ele então já faria 18 anos. Ele cresceu no abrigo e a gente sempre teve um contato muito, muito assim, íntimo com ele, um menino muito bom. Enfim, nós tomamos a decisão de pedir a guarda então do Fabrício, com 17 anos, em 2019. E foi uma decisão assim que nem todos apoiavam e todo mundo muito assustado, mas eu digo que essa a gente tem como nossa missão e graças a Deus foi mais um presente de Deus. Nós trouxemos ele, colocamos ele no IAP, que é aqui próximo a Maringá, né? E ele já concluiu o 2º grau e agora ele trabalha no colégio e agora está fazendo faculdade de administração. O IAP, que a Mércia mencionou aí, é o Instituto Adventista Paranaense, um internato localizado a 30 quilômetros de Maringá. E foi de lá que o Fabrício enviou esse áudio pra gente, falando sobre o que significou para ele passar a fazer parte dessa família numa idade em que a adoção é quase uma possibilidade remota. Para mim, eu nem imaginava mais isso, né? Eu já estava com planos, que com 18 anos a gente já tem que sair do abrigo, né? Então eu já estava com planos na minha mente do que eu ia fazer, como eu ia fazer, o que queria acontecer. Querendo ou não, é muito difícil uma família querer adotar um moço, né? Um jovem de 17 anos. Porque um exemplo que eu vou te dar mesmo, eu separei das minhas irmãs em questão de idade. Elas eram novas, elas foram adotadas e eu tenho mais um irmão também, né? Mais velho também, e a gente não foi. E para mim foi muito incrível, foi maravilhoso saber que alguém ainda me amava apesar de eu ter 17 anos. Porque, querendo ou não, eu tenho meu pensamento formado, eu tenho as coisas da maneira que eu penso, e mesmo assim, eles decidiram me amar. Ao comentar sobre alguns tabus que ainda existem em relação à adoção tardia, a Mércia, que trabalha como consultora na área de desenvolvimento humano, ressalta o seguinte: hoje, na realidade, o que mais as pessoas temem justamente pela adoção tardia, pelo fato de caráter, né? Mas a adoção tardia ela é muito interessante. No período do estágio de convivência, você consegue observar, né, se tem algum distúrbio ali, se tem algum desvio de conduta, não é difícil. Também no curso de adoção nós somos preparados para isso, né? Eu, sem saber como seria, eu nunca tive medo. E eu quero dizer assim que da nossa parte a gente sempre incentiva, motiva. Hoje eu tenho uma prima minha que adotou 3 também, adoção tardia, 3 irmãos, tem sido de grandes bênçãos. Só que a gente precisa buscar pelo conhecimento, né? Então,
o que eu devo fazer. É desafiador como qualquer outro filho, né? Eu tenho meus sobrinhos e eu vejo também o quanto tem sido desafiador, mas é possível, desde que busque por ajuda, né? E eu sempre falo assim, o problema sempre está nos pais, né? Então, se os pais se entenderem, né, a linguagem dos filhos, hoje, como eu falei para você, hoje eu sou mentora, inclusive, de pais, de professores, para falar, inclusive, sobre perfil comportamental, é você entender a linguagem de amor do filho. Gente, tem tantos meios para que a gente desenvolva crianças, né? E é possível. Então, a nossa motivação pela adoção tardia é justamente acreditar que é possível. Se nós, como adultos, podemos ainda moldar, né, os nossos pensamentos, os nossos resultados, quem dirá uma criança e um adolescente. Quando você adota, você não vai escolher, né? Você é agraciado, você é o escolhido. Para que vocês precisam adotar se você já tem os seus filhos? E é uma coisa assim que não tem resposta. A gente quer adotar porque a gente ama, tem vontade de amar, tem vontade de cuidar de criança, tem vontade de extravasar esse amor, independentemente da origem dessa criança. Os trechos que você ouviu aí são de um webdocumentário divulgado em setembro do ano passado pelo Instituto de Educação Roberto Bernardes Barroso, que é ligado ao Ministério Público do Rio de Janeiro e abriga o Observatório Nacional da Adoção. O vídeo de 13 minutos apresenta relatos de famílias que decidiram viver a experiência da adoção. A Lidiane Pontes de Toledo e o Weber Reis, que nós entrevistamos para o episódio de hoje, também são pai e mãe adotivos. A Ana, que hoje tem 9 anos de idade, é filha única. E a mãe conta que a rotina do lar mudou bastante com a chegada dela. Mas foi uma mudança boa. Antes a gente era tudo muito sério, muito calmo. De repente a gente tem uma casa bagunçada, bagunça de criança, né? E você tem alegria na casa. Então, se a Ana, por algum momento, ela sai ou ela vai passear alguma coisinha que se ela ficar um dia longe, a gente já sente falta, porque traz muita alegria para casa. Confesso, no começo não foi muito fácil a adaptação, principalmente na questão da alimentação, que veio com vários vícios de comer coisas assim que não são saudáveis, principalmente por não comer frutas. Podia dar qualquer fruta, morango, enfim, qualquer fruta que uma criança gosta, ela não tinha o hábito de comer. Isso foi assim bem difícil, porque só queria saber de salgadinho, refrigerante, mas a gente conseguiu dia a dia fazer com que ela aprendesse a conhecer esses alimentos saudáveis. Então hoje ela come bem, come até demais, a gente tem que dar uma freada, mas ela come saladas, come frutas. Graças a Deus a gente conseguiu. E uma coisa importante, sempre a nossa filha ela foi muito carinhosa, ela é muito carinhosa e sempre quis demonstrar a gratidão dela por nós. A Lidiane acrescenta que pelo fato de a Ana ter sido adotada com 5 anos, ela sempre soube de sua condição como filha adotiva e conseguiu até agora lidar bem com isso. Quando ela veio para o nosso lar, já nos chamava de pai, mãe, ela abraçou a nossa família já como família dela. Sempre se sentiu parte da família. Eu acho que ela é bem resolvida nesse sentido. Nunca teve problemas, nunca se questionou que era adotada, não. Para ela, eu sou a mãe, o Weber é o pai, como se fôssemos pais biológicos mesmo. Ela não tem assim nenhuma preocupação ou questionamento quanto a isso. E a gente conclui este episódio, né, Wendel, deixando aqui algumas dicas que foram sugeridas pela própria Lidiane para quem pensa em adotar uma criança ou um adolescente. Comece visitando um abrigo. Se nunca foi, vai num abrigo, porque a gente consegue ver um pouquinho da realidade das crianças, conversar com elas, interagir.
E foi nessas visitas em abrigos que nós sentimos no nosso coração a chama ardendo, né? Essa vontade foi aumentando e cada vez mais nós sentimos que realmente era isso que nós deveríamos fazer. Lógico, oramos muito a Deus para que Ele confirmasse, principalmente qual era a criança que Deus tinha para nós. Então acho que começa por aí, né? Nessa visita. E um ponto importante é que para quem já está com a ideia mais formada mesmo da adoção e de repente está pensando apenas num bebezinho, para reconsiderar. Pensa também um pouco na criança maior, que ela também precisa de uma família. E o amor que nós sentimos por nossa filha, eu acredito que é o mesmo amor de um pai e uma mãe sente pelo seu filho biológico. Então, a adoção é uma bênção, a adoção é um gesto de amor. Com produção, roteiro e edição de áudio de Márcio Tonetti, apresentação de Márcio Tonetti e Wendel Lima e direção de jornalismo de Marcos de Benedicto, o podcast de hoje fica por aqui. Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos e se inscreva em nossos canais. A gente se despede de você lembrando que os episódios anteriores também estão disponíveis no Spotify, no YouTube, no Google Podcasts e ainda na plataforma Sevencast. Então, até o próximo.